E o Flamengo é um time desarrumadão. Isso é que é o Flamengo. O Flamengo, até hoje, 60 dias depois de trabalho do Vitor Pereira, não tem ainda nem sequer um esboço de time. E o Vitor Pereira, não custa lembrar, recebeu de mão beijada o time campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. E não conseguiu fazer esse time jogar ainda nenhuma vez sequer. Eu acho que só não vale a pena mandar embora agora, porque tem o raio das finais do Carioquinha, que são dos quatro, que é dos quatro menos importantes de todos que ele vai disputar. Agora, se ele perder o Carioquinha, me desculpe, gente. Me desculpe o pessoal da flanelinha, o pessoal que fica defendendo por continuação de técnico, continuidade de trabalho. Um cara que assume um time como o Flamengo, com o elenco que o Flamengo tem, com o orçamento que o Flamengo tem, vindo de um título brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores, e perde as 4 primeiras competições, esse cara tem que ser mandado. Salve, salve, rapaziada. Salve, Corinthians. Salve, galera do Timão. Rapaziada, lembram quando o Vitor Pereira aceitou o convite do Flamengo, que os flamenguistas ficaram todos alvoroçados, felizes com a contratação do português? Então, eu lembro, e lembro muito bem. Muitos deles falavam mesmo assim: pô, o Vitor Pereira quer vir ser campeão, o cara quer ganhar títulos, o cara vai deixar de estar no Flamengo para estar no Corinthians? Tá aí, ele ganhou. Em menos de um mês, ele ganhou, foi 3 vices. 3 vices não, porque nem no Mundial ele conseguiu ser vice. Perdeu a Supercopa para o Palmeiras, perdeu o Mundial para o Al-Ahly e perdeu ontem para o Independente Del Valle. Até travou, Independente Del Valle. A derrota de ontem teve gosto de suco. Agora você escolhe o sabor: maracujá, laranja, uva, você escolhe. Só falo uma coisa: só falo chupa Flamengo e chupa Vitor Pereira. Pessoal, antes de ir para o vídeo aqui e ver os flamenguistas revoltados querendo a demissão do Vitor Pereira, peço para você humildemente aquele like, fortalece aí com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E dá uma olhada nessa dica excelente que eu trago para você. Se liga aí, pessoal. Esse tem gosto de maracujá. A forma que o Flamengo perdeu 3 competições no começo do ano. O Flamengo perdeu a Supercopa, o Flamengo perdeu a Recopa e o Flamengo perdeu o Mundial de Clubes de uma forma vergonhosa e lamentável. Quem é o culpado? Vitor Pereira? Só o Vitor Pereira? Todos são culpados. Vitor Pereira é o culpado, porque aquele jogo da semana passada, falando do jogo da semana passada, e colocando e apontando a culpa do Vitor Pereira. Depois eu vou apontar a culpa da diretoria, depois eu vou apontar a culpa dos jogadores. Mas falando primeiro da culpa do Vitor Pereira. O Vitor Pereira tem culpa, porque na semana passada, quando o Pedro se machuca, ele tira o Pedro e ele coloca o Pulgar. E o Independente Del Valle cresce no jogo quando entra o Pulgar. Cresce! Por quê? O Pedro, atacante de ofício, estava lá na frente. Ele mantinha 2 zagueiros com ele ali, ó, preso lá na frente. Quando ele sai, esses zagueiros começam a avançar. Começam aí, a gente toma um gol de cabeça de um zagueiro do Independente Del Valle. Hoje, o Flamengo não tinha um repertório de jogada. O Flamengo hoje não tinha uma jogada. Quem assistiu o jogo hoje, o Vitor Pereira errou. O Flamengo hoje não tinha um repertório de jogada. Flamengo hoje não tinha um repertório de jogada. Lembrando, eu estou apontando erro por erro. Comecei pelo Vitor Pereira, vou para os jogadores e depois eu vou para a diretoria. Vou apontar os erros. Hoje, o Vitor Pereira errou. O Flamengo não tinha um repertório de jogada. O Flamengo jogou bem no primeiro tempo. Jogou bem no primeiro tempo, inclusive. Vale a pena falar isso. Que o Flamengo jogou bem no primeiro tempo. 2 bolas na trave, 1 gol anulado. Mas sem jogadas. Todas as jogadas do Flamengo igual. Todas as jogadas do Flamengo igual. Todas as jogadas igual. Vai pro fundo, cruzamento na área. Pode pegar. Flamengo não tinha uma jogada no meio. Flamengo não tinha uma triangulação. Flamengo não tinha uma triangulação hoje. Só chuveirinho na área, chuveirinho na área, chuveirinho na área. Cara, a zaga dos caras era alta e ganhava todas. Ele não percebeu, com 15 minutos de jogo, que a zaga dos caras era alta e que tinha que ter outra jogada e que tinha que ter alguma outra coisa. E daí, no último minuto, na última hora, o Flamengo consegue fazer um gol na prorrogação ali numa jogada do Gabigol com Cebolinha e com a Arrascaeta. Cara, é assim,
Absurdo, absurdo a falta de repertório do time do Flamengo. Absurdo a falta de repertório. Agora, já falei do Vitor Pereira. Pra mim, a culpa dele. O time não tem repertório, o time só tem uma jogada e mexeu errado semana passada. Por isso que a gente perdeu essa. Mexeu errado também no Mundial, quando tirou a Arrascaeta. Por isso que a gente perdeu o Mundial. Por isso que a gente perdeu o Mundial. Mexeu errado no Mundial e mexeu errado na semana passada. Vamos para os jogadores. Hoje, no Maracanã, tinha 71 mil pessoas. 71 mil torcedores do Flamengo, eu vou falar aqui, debaixo de chuva. Debaixo de chuva. A torcida cantou o jogo inteiro. Tá de parabéns, a torcida do Flamengo cantou, apoiou, gritou, empurrou. O jogo inteiro. O jogo inteiro. Pelo amor de Deus, irmão. Se não é no técnico, se não é com o técnico, é com a gente. Se não é com o técnico, é com a gente, pô. Se não é o técnico que vai botar o time pra jogar, a gente vai jogar. Agora, hoje a gente viu uma das piores partidas do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. A gente, pô, tem muitas coisas pra agradecer o Arrascaeta, mas muitas coisas pra agradecer o Arrascaeta por tudo que ele fez desde 2019, por todo o sacrifício que esse cara faz jogando com a camisa do Flamengo. Mas hoje o Arrascaeta teve uma das piores partidas com a camisa do Flamengo. O Vidal hoje, muito mal com a camisa do Flamengo. E aí você pega, entra o moleque, Matheus Gonçalves, e faz um salseiro, muda o jogo. Cebolinha entrou bem, foi quem deu passe pro Arrascaeta fazer o gol. O Gabigol correndo, buscando ali o tempo inteiro. Falar do Fabrício Bruno hoje também, que foi um leão na zaga de área. Mas eu acho que o que falta pro Flamengo, pros jogadores do Flamengo é: a nossa torcida tá aqui. Vamos honrar o nosso torcedor, pô. É o nosso torcedor que tá aqui. Independente se é uma matéria do Diogo Dantas aí, se o Flamengo vai ou não, se o time tá satisfeito ou não, com as atitudes da diretoria. Hoje não era a diretoria, hoje era o torcedor do Flamengo. O recorde do Maracanã, o maior público em um jogo de clube desde que reabriu o Maracanã, pô. Desde que reabriu o Maracanã, pô. É no Bril, pô. Mais um vexame na conta do Vitor Pereira. Mais um, tá na conta dele, não se discute. Entendeu? Ah, o Arrascaeta perdeu o pênalti. Sim, mas o Arrascaeta tinha salvado a pele do Vitor Pereira ao fazer o gol no último minuto. Aliás, repetiu-se uma história trágica também do Flamengo do Rogério Ceni, que contra o Defensa e Justiça no Maracanã perdia por 1-0. O William Arão fez o gol no finalzinho, no último lance praticamente, levou para prorrogação e pênaltis, e nos pênaltis foi exatamente o William Arão quem perdeu e provocou a derrota do Flamengo. A Arrascaeta repetiu o script. Agora, o mais importante dessa história toda é que, uma vez mais, o Flamengo do Vitor Pereira não jogou bulhufas. Bulhufas. Ele inventou uma história de botar o Thiago Maia lá como terceiro zagueiro pela esquerda, enfiou o Ayrton Lucas de ponta esquerda, sem que houvesse alguém ali para trabalhar com ele. O Vidal caía pela direita junto com o Everton Ribeiro. As jogadas eram todas feitas só pela direita, com o Varela. E o Ayrton Lucas, eu não sei o que ficou fazendo no primeiro tempo, parecia o Robson Crusoe sem radinho de pilha, como falava o Nelson Rodrigues, né? O Flamengo até criou umas 3 ou 4 chances no primeiro tempo, principalmente 2 bolas cabeceadas na trave, uma na trave e outra no travessão, pelo Fabrício Bruno e pelo Ayrton Lucas, mas foi muito pouco. Jogando em casa, com 73 mil rubro-negros, tinha obrigação de passar por cima do Del Valle. O Del Valle é um time arrumadinho, ponto, nada além disso. E o Flamengo é um time desarrumadão. Isso é que é o Flamengo. O Flamengo, até hoje, 60 dias depois de trabalho do Vitor Pereira, não tem ainda nem sequer um esboço de time. E o Vitor Pereira, não custa lembrar, recebeu de mão beijada o time campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. E não conseguiu fazer esse time jogar ainda nenhuma vez sequer. Eu acho que só não vale a pena mandar embora agora, porque tem o raio das finais do Carioquinha, que são dos 4, que é dos 4 menos importantes de todos que ele vai disputar. Agora, se ele perder o Carioquinha, me desculpe, gente. Me desculpe o pessoal da flanelinha, o pessoal que fica defendendo por continuação de técnico, continuidade de trabalho. Um cara que assume um time como o Flamengo, com o elenco que o Flamengo tem, com o orçamento que o Flamengo tem, vindo de um título brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores, e perde as 4 primeiras competições, esse cara tem que ser mandado embora. Falar sobre cada ponto aqui que o Renato apontou, sobre o Copa, a Supercopa e o Mundial. E ele deveria ter continuado
E aí eu explico aqui, eu tenho um motivo por que deveria ter sido feito dessa forma. O Dorival continuava, a venda do João Gomes também, sem você tentar segurar ele para só soltar no meio do ano, foi um grande erro. Poderia vender, poderia, valor bom, segurava até o meio do ano. Só vou soltar depois que ele disputar as finais. O Braz não teve capacidade de fazer isso, vendeu o nosso melhor jogador do meio campo, acreditando que o Gerson ia chegar para ser titular. Inclusive hoje ele jogou bem, o Gerson, tá? Inclusive hoje ele jogou bem. A gente vai falar do jogo aqui, das mexidas do Vitor Pereira, que ele hoje acertou nas mexidas. O Flamengo morreu no segundo tempo, no finalzinho foi pro abafa, e muito do que o Flamengo fez hoje foi graças ao Matheus Gonçalves. Se o Flamengo chegou no abafa ao gol que precisava para levar para a prorrogação, e se o Flamengo fez ali um estardalhaço ali na prorrogação, foi muito por causa do Cebolinha e do Matheus Gonçalves. Mas o Matheus Gonçalves, né? O Matheus Gonçalves tem muita personalidade, falta ali o toque final, realmente faltou ali, né? Ele acertar o passe final, o chute, o que for, mas ele entrou muito bem, muito bem. É impressionante o que o Marcos Braz fez no Flamengo, cara. O que o seu Marcos Braz fez. O que ele deveria ter feito? Quer contratar o Vitor Pereira ou o Landim? Eu não sei qual dos dois, Landim ou Braz, quem que tomou essa decisão de contratar o Vitor Pereira, trazer um português, né? Beleza. Ô Vitor, você não quer resolver os problemas da tua família? Vai para Portugal, fica lá 3, 4 meses e a gente vai contratar você após o Carioca. Quando o Flamengo conduz da forma que conduziu a saída do Dorival, ele chama uma energia negativa, cara, eu acredito muito nisso. É uma energia tão ruim, todo mundo, imprensa, todo mundo, os outros clubes, todo mundo contra o Flamengo, sempre foi, mas dessa vez foi uma energia tão ruim, mas tão ruim, uma coisa tão pesada com o que o Vitor Pereira fez lá no Corinthians, e a forma que o Marcos Braz conduziu a saída do Dorival, que tá todo mundo falando que foi castigo. O próprio Andrés Sanches lá, ex-presidente do Corinthians, falando que quem planta o mal colhe o mal, né? Então, rapaziada, tá aí. Quem faz o mal, colhe o mal. Quem aqui se faz, aqui se paga. Pessoal, tá aí, e é pouco ainda, hein? Tem o Vasco ainda. Vamos ver como será o jogo do Flamengo contra o Vasco. Aí, eu acho que contra o Vasco vai ser a última pá de areia no caixão do Vitor Pereira. Pessoal, e você o que pensa? Comente aí. Use o espaço de comentário e dê a sua opinião. E não esqueça, hein? Fortalece com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vou deixar o crédito por direitos autorais ao Paparazzo Rubro Negro, ao Flazoeiro e também ao All Sports. O link estará na descrição dos canais deles, beleza? Tamo junto, rapaziada. Um forte abraço, é nóis e vai, Corinthians!